Olá, bem-vindo ao podcast Vem Fazer Turismo. Maria e eu vamos te embarcar em uma nova aventura. Vem conosco! E no nosso podcast Vem Fazer Turismo traz hoje o tema Meio Ambiente e Turismo. A nossa convidada, ela é campograndense, poetisa, escritora, lançou 20 livros paradidáticos e infanto-juvenis, é licenciada em Geografia pela UEMS, tecnóloga em Marketing pela Faculdade do Ceará, é especialista em docência e em Educação Ambiental para a Cidadania e Sustentabilidade pela Faculdade Estácio de Sá, em Campo Grande também, criadora dos projetos Reciclando Nossas Atitudes e Vida, Vamos Inovar Doando Amor. De 2007 a 2009, lá em Fortaleza, Ceará, ela atuou como coordenadora de políticas ambientais da Agenda 21, do Programa de Coleta Seletiva e de Educação Ambiental. Ela foi conselheira do Meio Ambiente e Saúde, representante da ANAMA e da Tripartite Ambiental, é membro da União Brasileira de Escritores, MS, desde 2012, é membro da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul, cadeira 35. Professora, nos conte um pouquinho da sua trajetória. O meio ambiente, para mim, é as reflexões, as observações, né, enquanto criança, me chamaram a atenção na juventude, na adolescência, lixo. Né, o lixo jogado na rua, a sacolinha agarrada nas árvores, nas cercas. Isso começou a me incomodar. Em vários diálogos com minha avó materna, moro com ela e minha mãe, Dona Júlia, hoje 95 anos, quem me inspirou a ler muito para saber, né? Era muito curiosa e aí ela falava, leia, pesquise, contava histórias para mim, narrativas de memórias, né, dela, da vida. E eu sempre reclamava para minha avó, e o lixo, vó? Encontrei lixo no bueiro, tem lixo no córrego, tem lixo nas árvores. Então, a revolução tecnológica da criação de embalagens, né, foi importante para o deslocamento de alimentos, a grande população do Brasil, mas ela foi intensa em um espaço curto de tempo, sem pensar na preservação, sem pensar na destinação correta, era só mandando embalagem, quando as pessoas começaram a entender, né, ou a receber informações de pesquisas em que o acúmulo de água em copos, em tampas, poderia proliferar mosquitos, ao se decompor, né, e pela quantidade de tempo desses resíduos, né, recicláveis, o papel, o metal, o vidro, o plástico, que acondicionam que todo alimento vem embalado, ensacado, engarrafado. Aí se começou a perceber que nós estávamos sendo o gerador, mas o poluidor também. E aí, nesse diálogo com a minha avó, ela falava assim pra mim, mas tá te incomodando, há 35 anos atrás. Tá, a avó tá me incomodando. Ela disse, olha, vou te dar um conselho. Pare de reclamar. Levante-se e vá ajudar a melhorar a situação que te incomoda. Então, assim, isso ficou martelando na minha cabeça. Logo depois de uns 5, 7 anos eu fui morar fora. Criei meu filho no Ceará, em Fortaleza. Campo Grande não tinha, à época, 400, 500 mil habitantes. E já me incomodava o lixo. Eu sou nascida campograndense. E os tipos de poluições por onde o lixo vai, né, ao se decompor, e essas reflexões e leituras para buscar a entender melhor sobre o porquê, nós entendemos que o gerador, ele é o grande contribuidor para essa poluição ambiental, e para termos a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, nós precisamos nos inserir dentro da cadeia produtiva da reciclagem, né? Não adianta passar o caminhão e não estarmos fazendo a nossa parte, que é a separação do reciclável, colocando no dia da coleta seletiva para fora. Se misturado, vai para o aterro interno e nunca mais ninguém consegue fazer a reutilização, a reciclagem ou compostagem. E aí
foi onde eu cheguei em Fortaleza, uma cidade com 4 vezes maior a população, uma cultura totalmente diferente. Eu levei um choque maior, eu me preocupei mais e só vinha minha avó na cabeça. Ajude a melhorar a situação que te incomoda. E aí eu fui estudar. E o que mais me incomodava lá eram os catadores e catadoras carregando, né, 10, 15 quilômetros, seus filhos e o resíduo reciclável. E assim começou a minha preocupação com a questão do meio ambiente, né, da preservação. Qual a sua percepção em relação à educação ambiental e os atrativos turísticos, como, por exemplo, o Parque das Nações, que é um cartão postal da cidade? A percepção, né, da educação ambiental com relação aos atrativos turísticos, eu penso que nós precisamos entender. Quando se fala em preservação, né, de parques, praças, arquiteturas turísticas, para que a gente possa continuar visitando a nossa história, as nossas memórias, se fala em um bem patrimônio físico, mas a gente não pensa no patrimônio natural, né? O meio ambiente é a junção desse meio ambiente natural com o meio ambiente construído pelo ser humano, incluindo o próprio ser humano. Eu sempre digo que o primeiro meio ambiente a ser cuidado é o nosso próprio corpo, né? O que nós nos alimentamos, a necessidade de água, de exercício, vai nos ajudar a ter, né, uma qualidade de vida melhor. Então, quando nós também entendemos que parques, praças, né, nossos recursos hídricos, córregos, precisam ser tratados como patrimônios também, para que a gente possa amar, né, primeiro conhecer, amar e preservar. Porque sem a informação, sem essa sensibilização, como educadora ambiental já há mais de 25 anos, nós entendemos que o cidadão ele é o primeiro mais importante no processo da destinação correta. E para isso a gente não consegue conscientizar pessoas, né? A gente precisa levar informações para tentar sensibilizar, para que ela possa entender que ela precisa usufruir os espaços públicos, né, como o Parque das Nações Indígenas, mas não deixar lixo por lá, né? Ele aproveita para fazer sua caminhada, para bater suas fotos, porque a vivência, a experiência do turismo, a gente sempre acha que é quem vai chegar de fora para Campo Grande. E não, nós campograndenses precisamos conhecer. E como educadora ambiental, né, há 10 anos, vai completar agora da Solurb, o contrato dela com a prefeitura e o meu contrato como prestadora de serviço estão completando 10 anos. E eu sempre faço uma pergunta sobre a quantidade de córregos que nós temos dentro do perímetro urbano. Por quê? Porque todo o lixo da rua, quando vem, né, a chuva, leva para os córregos. Então, todos os córregos estão poluídos, porque as microbacias, elas são desenhadas pela quedas d'água. Então, nós temos 11 microbacias. Em 10 anos, as pessoas não chutam mais do que 10. 5% chegam próximos, eu acho que 1% sabe. E isso me trouxe uma reflexão. Como escritora, né, há 15 anos, eu juntei a necessidade da informação, esse é o meu papel, levar a informação para que a pessoa seja tocada pela razão ou pelo coração dela, ela se conscientizar. Porque pessoa conscientizada é aquela que sabe o que deve ser feito e que faz. Então a gente precisa conhecer para preservar, né? Para conhecer, para amar e preservar. E quando eu digo que tem 33 córregos, eu escrevi um livro chamado As Aventuras de Igor, o Peixe Barbado, nas Águas de Campo Grande. 5 anos visitando todos esses 33 córregos e o rio Anhanduí, para que a gente pudesse contar a história, a geografia e todos os pontos turísticos, arquitetônicos, praças, parques e igrejas, porque virou, para mim, um guia turístico onde a gente pode conhecer Campo Grande. Aí, se eu conheço, eu entendo que antes de cuidar para o turista, eu preciso preservar para a qualidade de vida da própria população local que vive, nascido ou residente. Professora, como deve ser a atuação dos setores do turismo frente às questões ambientais? Quando a gente entende, nós entendemos, né, que além de conhecer o local que a gente vai chamar os turistas para visitar, saber se esses locais, né, por exemplo, comidas típicas do Mato Grosso do Sul, né, das nossas fronteiras,
por onde nós vamos passar? Será que eu estou contribuindo para consumo de copo descartável? Eu vou dar um exemplo, né? Porque nós somos o que consumimos e não é só o alimento. Mas quanto mais eu crio embalagens para o meio ambiente, mais poluição eu estou contribuindo. Por que não o turismólogo, né, os agentes de turismo, adotar aí para os seus clientes turistas uma sacola ecobag, uma garrafinha ou um copo permanente, para que ele possa fazer todas as visitas, né, no nossos municípios, e principalmente quando vai para o Pantanal, né, nós temos aí muito descarte errado de resíduos que vão parar nos nossos recursos hídricos. Nosso estado é rico, né, as duas grandes bacias do Paraná e Paraguai estão aí acumulando várias outras microbacias que daqui a pouco todas vão estar poluídas. E aí a gente vai levar para ver lixo no rio, lixo na cachoeira. A necessidade de vai visitar uma cachoeira, já leva seu saquinho de lixo. Você levou o seu produto, traga a sua embalagem. É importante de falar sobre a coleta seletiva que existe na cidade. Quanto mais informação o turismólogo tiver com relação às ações corretas, né, não só para lixo, para o resíduo, mas os visitantes vão gerar esse tipo de poluição, se caso não forem bem orientados. Então, eu penso que todos deveríamos fazer. Meio ambiente não é uma disciplina nas escolas, é transversal, multidisciplinar. Quem sabe em todas as formações, né, nas universidades, a necessidade de fazer essa introdução da reflexão sobre as ações que nós, seres humanos, exercemos para, né, essa vivência, né, o conviver, o consumir, gerar embalagens, por que não sair só gravando os R's da reciclagem, ou reutilizar, repensar, recusar, né, fazer todas essas gravações. Se eu sei é uma coisa, será que eu faço? Então, quem sabe aprender. Segundo passo, fazer na sua casa, criar isso um hábito, porque quando a gente cria um hábito, nós nos tornamos multiplicadores natos. E aí, quanto mais a gente conquista novos adeptos aí a estar fazendo a sua parte dentro da não poluição ambiental, ele se torna multiplicador, e cada um fazendo a sua parte, olha, garanto, nós vamos poder mostrar um meio ambiente mais equilibrado, né? Se nós temos a necessidade de plantio de árvores, por que não uma dessas ações plantar árvores nas praças? Cada turista que passar por aqui ganhar a sua árvore, a sua plaquinha e dizer, olha, eu plantei. É lógico que dentro de parcerias em que os próprios moradores possam estar cuidando, preservando, aguando, podando. Há uma necessidade ainda da gente entender que o pouquinho que a gente faz, quando junta, vira um montão. Professora, de qual forma o turismo pode colaborar para a preservação do meio ambiente, já que as atividades turísticas exercem impactos diretos sobre ele? O papel é primordial, mas penso que precisamos primeiro conhecer. Sugiro a leitura do livro As Aventuras de Igor, o Peixe Barbado nas Águas de Campo Grande, para que a gente possa conhecer Campo Grande, não só prédios históricos, né, não só de patrimônios tombados, mas que a gente possa conhecer Campo Grande dentro dessa diversidade cultural, né, dos costumes, da cultura que nós temos fronteiriça de todos os 5 estados e 2 países que nos cercam, e na criação do estado, né, há 45 anos atrás, essas pessoas vieram para cá e ajudaram a formar essa identidade sul-mato-grossense, que é muito, 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 muito diversificada. Então, o turismólogo, o papel dele não é só levar para conhecer, né, os pontos turísticos, mas ao passar pelo córrego, dizer, olha, nós temos um patrimônio rico, que são as nossas águas. Meio ambiente, se não preservado, muito futuramente a gente vai precisar dar uma freada, né? Dar uma freada com relação ao consumo de embalagens, a necessidade de reciclar, de reutilizar, de compostar, porque quando você fecha o ciclo, né, da cadeia da coleta seletiva, quando você faz a cadeia circular, né,
preservando matéria-prima da natureza, água e energia, isso traz à população, né, esse pertencimento, esse amor, o conhecimento. Quem sabe fazer um turismo aí para os nascidos aqui ou residentes que ainda não conhecem, né, esses outros pontos que não históricos, mas praças, parques, igrejas, que a gente possa entender que o nosso papel é primordial. Bom, referente ao seu trabalho, o projeto Ler, Conhecer e Preservar a Identidade Sul-Mato-Grossense, contemplado pelo Governo Federal por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Emitur, com patrocínio do Grupo Energisa e Solurb, Soluções Ambientais, né? Os livros são disponibilizados para bibliotecas, escolas estaduais e municipais em 9 cidades do Mato Grosso do Sul. Eles trazem temas regionais que ressaltam a valorização do cenário local, na qual as narrativas falam sobre a identidade, história e geografia, lendas, cultura, fauna e flora e os pontos turísticos da região. Esses 2 projetos falam muito sobre nós, né? Sobre Mato Grosso do Sul. E eu penso, sim, que quem conhece pode ajudar a preservar. Em preservando, todos os turistas vão elogiar, vão admirar e vão saber que nós cuidamos, né, do nosso estado. Pensando nisso, né, os turismólogos, né, uma cadeia produtiva aí do turismo, também é importante para que leve essa informação e que as crianças, quando vão fazer as suas viagens, né, longe ou perto, dentro ou fora do estado ou do país, elas já levam esse conhecimento da preservação da identidade em que nós temos para preservar. Vou dar um exemplo, o tereré, né? É uma das nossas culturas já patrimônio histórico. Então, quando a criança, no caso, eu estava falando dos projetos de leitura, quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, quanto mais nós conhecemos, mais nós preservamos. E olha que bonito seria todos os turistas virem, né, vir a Mato Grosso do Sul e levar daqui boas sensações, sentimentos, em que nós preservamos, nós cuidamos, nós não deixamos com que as pessoas também passem por aqui e venham deixar degradar o nosso meio ambiente. Mostrar para quem é de fora as belezas, quando nós preservamos, com certeza perdura também, né, o trabalho dessas pessoas que vão estar sempre recepcionando os turistas do nosso estado. Bom, como os futuros turismólogos, gostaríamos de que você discorresse a respeito do setor do meio ambiente e como nós, profissionais, poderíamos atuar nessa área. Você pode estar não só em agências de turismo, fazendo esse papel também de educador ambiental, mas penso que o turismólogo, em regiões específicas que tem essa particularidade de oferecer as suas belezas e riquezas naturais. Vou dar um exemplo, Rio Verde de Mato Grosso, né, Sete Quedas, lá tem mais de 50 pontos turísticos que levam à imersão com a natureza. E aí, se você trabalha natureza, meio ambiente, ou um turismo sustentável, um ecoturismo, né, que nós possamos, dentro das possibilidades, estar falando sobre o meio ambiente em qualquer ambiente. Porque aí você, consciente, vai ser um multiplicador e vai trazer, né, para os visitantes que vão estar chegando, esse sentimento. Nossa, como é legal ver as pessoas amarem e preservarem, né, o seu meio ambiente. Vai levar para tomar um banho de cachoeira, e aí você dá um exemplo que poderia ter um estudo de vocês, para se tornar um ponto turístico aqui no Céuzinho, Inferninho,
tem Cachoeira da Macumba, tudo junto ali, 10 quilômetros de saída de Rochedo. Há 4 anos nós fazemos o Dia Mundial da Limpeza para tirar o resíduo, que as pessoas vão até lá, levam e não trazem de volta as embalagens, vidros, suas latinhas. A gente encontra colchão, quer dizer, a pessoa leva colchão para lá, geladeira, sofá, resíduo da construção civil, e nós temos aqui em Campo Grande 5 ecopontos, né, para grandes volumes de resíduo da construção civil, podas, todo grande volume. Estão no Jardim Panamá, Noroeste, Nova Lima, Vila União e nas Moreninhas. Então, se nós, como agentes turísticos, também nos apropriamos da informação, a gente pode ajudar. Quem sabe ali virar um espaço, né, de visitação até pública, mas que seja preservado, que tenha a preocupação de proteção, de preservação, porque um lazer tão próximo de Campo Grande, tantas famílias poderiam estar. E a gente tem um problema sério de poluição lá. Então, quando a gente fala assim, como e onde o turismólogo pode trabalhar meio ambiente, tudo. Criar espaços de visitações em que tem esse apelo, né? Tem muitos setores ainda não muito explorado, como uma visitação só para veganos, né? Ou que tem um curso de fazer aí a culinária regional. Você vai visitar e lá você aprende e faz e se alimenta daquilo que você preparou, né? Para não só imersão de experiência, tocar os 5 sentidos, né? Coração e mente também desses visitantes nas sensações. E aí é um mundo. Mato Grosso do Sul, nós temos aí 79 municípios, mas quantos distritos e quantos? Se dentro de Campo Grande tem 33 córregos e o rio Anduí, as pessoas daqui que moram e nascem e não conhecem, olha o campo aí que vocês têm na própria capital, de formar aí grupos para visitações de Campo Grande. São 11 microbacias, 11 dias de imersão para conhecer a capital. Eu tenho tantas ideias. Depois, se quiserem, a gente conversa, tá? Professora, agradecemos muito a sua participação e disposição. A sua fala foi enriquecedora para todos nós, admiramos muito seu trabalho, desejamos muito sucesso mesmo na sua carreira. Vamos passar aqui todos os endereços das redes sociais, deixar no link na descrição, né? O e-mail, o telefone. Aqui encerramos então mais um podcast Vem Fazer Turismo. Teremos novos episódios a partir da semana que vem. Abraço a todos. Muito obrigada, tá, pelo convite. É um tema que eu amo. Eu sempre digo que como escritora ou como educadora ambiental, né, há 10 anos, para as questões de resíduo, destinação correta do resíduo, eu faço o que eu amo, então eu não trabalho. São plantar sementes do bem para um mundo melhor, para quem vai ficar. E como escritora, novos leitores e cidadãos conscientes para esse planeta. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe aí a todos do curso de turismo da UENS.